Boa noite. Abra sua Bíblia em Mateus 3:13. Abra sua Bíblia de papel, guarda o seu celular, se você tiver com o seu celular aí. Que bom, Mari, te ver. Orei por vocês hoje. Abra sua Bíblia em Mateus 3. Quando você lê a Bíblia, você vê que a palavra de Deus, ela foi feita para ser ouvida. E desde o início, quando o povo, os israelitas, se encontravam nos templos, eles liam a palavra de Deus. E a palavra de Deus era lida e ali havia transformação, arrependimento, porque é a palavra de Deus que transforma, não é a nossa opinião, não é o que a gente acha. E é tempo de avivamento na terra. E o que é o avivamento? O avivamento é a volta à palavra. O avivamento é o arrependimento, a volta às Escrituras, a volta à palavra de Deus como autoridade. E eu sinto informar, mas se a gente não gosta de ouvir a palavra de Deus, o céu não é o nosso destino. Então, abra a sua Bíblia em Mateus 3, nós vamos começar do versículo 13. Vamos lá, Arthur. Mateus 3:13. Eu vou ler em português e no telão você pode seguir em inglês. Tem alguém traduzindo? Tem alguém traduzindo aí em cima? Do you need translation, right? She doesn't speak Portuguese yet. Yes, please. Yet. Okay. Now we do have someone translating for you. Mateus 3, começando no versículo 13. Isso. Preste atenção na palavra, vamos ficar em silêncio, por favor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E esse aqui é o verso, inclusive, que nós batistas usamos, né, para batizar no tanque batismal. Porque aqui fica claro que Jesus saiu da água, né, que não foi por aspersão, que foi realmente imersão. Então, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu vou dar uma pausa aqui antes da gente continuar. Você sabia que a palavra trindade não está na Bíblia? Quem sabe que Deus é um Deus triuno? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa palavra trindade não está na Bíblia. Mas aqui a gente vê a trindade revelada. A gente vê o Filho, Jesus, sendo batizado. A gente vê o Espírito de Deus, não é uma pomba, é na forma de uma pomba. E a gente escuta a voz do Pai. Então, quando você estiver conversando, né? Essa é a matéria da apologética, a defesa da fé. O Mateus que gosta, né? Apologética, defesa da fé. Foi você que falou que ia comprar um livro sobre apologética? Não? Falou? Ele vai comprar tantos livros que eu já estou perdida nos livros que ele vai comprar. Mas geralmente quem gosta de direito, amém, gosta de apologética, que é o quê? Apologia, é a defesa. Apologética é a defesa da nossa fé. Nossa, Eric tá... Quando você for falar sobre apologética, defender a tua fé, e alguém te falar assim: mas a palavra trindade não está na Bíblia. Você fala: realmente, de fato não está. Mas aqui você vê a trindade revelada, amém? E aí vamos continuar em Mateus 4, que é o mesmo de Lucas 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu é o Filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Senhor, eis-nos aqui, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor estava lá naquele dia, Espírito Santo, o Senhor é o mesmo que está aqui hoje, Senhor. Que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça. Pai, revela a tua glória através da tua palavra, traga arrependimento e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Na história da tentação de Jesus, a gente percebe a luta de Satanás pelo poder e como que a vitória de Cristo sempre esteve firmada em quem Ele é, no coração dele, manso, humilde, mas principalmente na obediência de Jesus ao Pai. E a gente tem falado muito sobre o coração de Jesus ser manso e humilde. E talvez você já está até cansado de ouvir sobre o coração de Jesus é manso e humilde. Você já falou isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o coração de Satanás também, não se preocupe. E se você se identificar com o coração de Satanás, está tudo bem. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente lê a Bíblia. Para que a gente haja em nós os nossos erros e se arrependa. Gente, porque não tem nenhum de nós aqui que já está pronto, que já está tranquilo, sem pecado. Isso não existe. A palavra de Deus, ela tem que fazer isso. Ela tem que nos confrontar com a verdade e nos conformar com a esperança da salvação em Cristo. Enquanto há vida, há esperança. E hoje nós vamos aprender não só mais sobre o coração de Jesus, que é manso e humilde, mas também sobre o coração de Satanás. Quem é Satanás? Como ele age? O que ele faz? E se durante a pregação você se vê no coração de Satanás, é a hora que a gente fala: Senhor, me perdoa e me ajuda. É para isso que a gente está aqui. Isso é avivamento. Avivamento é quando a gente se arrepende, volta para a Bíblia e busca um novo caminho. Não há cristianismo sem mudança. Não há cristianismo sem transformação. Se a gente acha que a gente está caminhando com Jesus, mas a gente continua do mesmo jeito há um ano, fazendo as mesmas coisas, errando as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. O nosso objetivo é crescer à imagem e semelhança de Cristo, para que lá fora as pessoas vejam Cristo em nós. E as pessoas vendo Cristo em nós, elas queiram servir a Cristo. E em Lucas 4, 11, na tentação de Jesus, eu quis falar do batismo antes, vocês vão entender por quê. Mas na tentação de Jesus, a gente vê que Jesus não vence Satanás com um show de dons e talentos. É assim?
Jesus vence Satanás transformando, eu vou te provar quem eu sou. Pedra vira pão. É isso? Eu vou me jogar daqui, criar asas. Não é assim que Jesus vence Satanás. Jesus vence Satanás na firme convicção de quem ele é, filho de Deus. Jesus vence Satanás firme na convicção de quem Deus é, soberano, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Jesus vence Satanás sendo obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade, Satanás quer que Jesus prove que ele é filho de Deus através dos seus dons e talentos. Mas nunca foi sobre isso. Me mostra na Bíblia Deus falando assim: oh, meu talentoso Caleb. Ele fala isso? Não, fala meu servo. Oh, talentoso Abraão. Fala disso? Meu amigo. Talentoso Davi. Que isso, Davi? Você matou leão, você matou urso, você matou o gigante. É isso? Não. Lá em Atos, abre Atos 13, 22. A gente vê que Davi é elogiado pelo coração segundo o coração de Deus. É isso que Deus está buscando. Não é sobre dom, sobre talento, sobre o que a gente consegue fazer, sobre o que a gente deixa de fazer. É sobre pertencer a Deus. É sobre ter um relacionamento. Olha lá, ó. Atos 13, 22. Eu achei em Davi um homem segundo o meu coração. Dons e talentos não revelam quem a gente é. Caráter de Cristo, sim. Cristo vive em mim. Inclusive, eu quero te falar que a busca excessiva, porque a palavra de Deus fala, buscai com zelo os melhores dons. A busca excessiva por dons e talentos traz confusão. Porque a busca excessiva por dons e talentos tira o foco do nosso ser, de relacionar com Cristo, e faz a gente querer fazer. Mas todo discipulado começa com ser quem nós somos. Nunca o que fazemos é mais importante do que a pessoa que estamos nos tornando. O convite sempre foi para pertencer a Cristo. E eu acho lindo, Filipenses 3:9, a Stephanie falou no Pink Table. Filipenses 3:9. Ser achado em Cristo. Você já pensou que coisa mais linda? É você ser achado em Cristo. Olha que lindo isso. A gente olhar para Cristo e ver você. Você já imaginou isso? É constrangedor esse amor. Ele sabendo tudo sobre eu e você, ainda assim, Ele morreu por nós. Você já imaginou o que é isso? Ser achado em Cristo? É a coisa mais linda e sublime que a gente pode imaginar. Tudo que a gente faz tem que ser sobre salvação e não espetáculo. Mateus 7, 23, fala que muitos que estão aí fazendo sinais e maravilhas, em teu nome eu expulsei demônio, ou em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Achando que estão agradando o Senhor, o que Deus fala para eles? Você já sabe, o pastor Júnior pregou isso domingo. Afasta de mim, eu não te conheço. Gente, ele fala isso para crente. Porque em teu nome, quer dizer, Jesus, no seu nome, eu expulsei demônio. Jesus, no seu nome, eu fiz, eu aconteci. Palmas para você. Para baixo. Não te conheço. Não é sobre o que a gente faz. E tem gente aí que está feliz porque espírito, demônio, submete a ele. Gente, isso não é nada.
Isso não é nada. Olha lá o que está falando. Lucas 10, 20. O próprio Jesus fala, ele manda os discípulos, aí os discípulos que são iguais a gente, porque a gente também parece que a gente não aprende. Ô, Senhor, você não sabe o que aconteceu, a gente saiu e a gente expulsou, foi muito demônio. O que Jesus fala para eles? E daí? E você está feliz por isso? Não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam a vós, mas se alegre porque o teu nome está no livro da vida. A nossa alegria, a nossa esperança está na salvação. Em sabermos que somos filhos de Deus. Gente, é muito fácil o homem se perder na vaidade. Olha lá. Continua Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Olha aí, Jesus ficou alegre no Espírito. Por que Jesus ficou alegre? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes. Sabe aquelas pessoas sábias, inteligentes, são autossuficientes? É os pequenininhos que importa. Aquele que sabe que o valor está na salvação, em se relacionar, em pertencer a Cristo. Sempre, sempre, sempre o foco é a salvação. O foco é sempre a salvação. É a gente alcançar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação, Filipenses 2, 12 e 13, desenvolver a vossa salvação, que é amadureça, não fique sempre da mesma forma, alcance a salvação, desenvolva a tua salvação, gere salvação, ide por todo mundo e pregai o evangelho e faça discípulo. As meninas fizeram um post, discípulo, faz discípulo. Se você carrega a salvação, você gera a salvação. Rios de águas vivas fluirão de você. E esse rio de água viva que vem do trono da graça e flui através de você, gera vida. É sobre isso. É sobre salvação. É sobre almas. Satanás gosta de espetáculo. Satanás gosta de show. Mas espetáculo mantém os nossos olhos na terra. Espetáculo mantém os nossos olhos na terra. Obediência mantém os nossos olhos na cruz. Vocês entenderam? Espetáculo faz a gente querer o que é terreno. Obediência mantém os nossos olhos na cruz. A performance faz o homem querer o que é dele. Vaidade. Filipenses 3. Filipenses 3:18 denuncia isso. Abre Filipenses 3:18. O seu Deus é o seu ventre. Vocês buscam as coisas terrenas. Vocês buscam o que é teu, não o que é de Cristo. Filipenses 2:21. Lê a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo denuncia isso na igreja. Quando a gente começa a procurar o que é nosso, não o que é de Cristo. Obediência, por outro lado, produz perseverança. Romanos 5. A perseverança produz caráter aprovado. Caráter é produzido pela obediência, pela perseverança. E eu vou te falar, se a gente não viver diariamente crucificado com Cristo, a nossa necessidade de aprovação, a nossa necessidade de aparecer, vai ser maior do que o nosso caráter. A minha vontade se torna maior que a vontade de Cristo. E eu passo a ser a solução do mundo, não Cristo. Mas obedecer a Cristo não é fácil. Porque a obediência a Cristo parece loucura. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus para o homem natural são loucura.
O mundo vai falar que é humilhação. Mas você sabe que é entrega e rendição total. As pessoas vão falar que é exílio. Mas é êxodo. Você sabe a diferença de exílio? Exílio é quando você é retirado. Êxodo é quando você é enviado. O mundo, o homem natural não entende das coisas de Deus. Quando eles acham que é o fim, é o começo. A cruz do Calvário. 1 Coríntios 1, 23. A cruz do Calvário. Escândalo para os judeus. Loucura para os gregos. Para nós, salvação. Para nós, sabedoria de Deus. Para nós, vitória de Cristo. Para o mundo, loucura. Para o mundo, escândalo. Obediência a Deus nem sempre vai parecer obediência. O mundo vai falar que você está louco. Não foi assim com Noé? Quem sabe a história de Noé? Gente, imagina que nunca tinha chovido na época de Noé. As plantas eram regadas com um vapor que saía. E aí, de repente, Deus fala assim, vai cair um toró, é muita água. É muita água. O que falaram para Noé? Você está louco? Que erva é essa? Você está doido? Olha o cogumelo que ele comeu. Obediência parece loucura até que a água cai. E quando a água cai, se a arca estiver pronta, você entra. Você sabe que a arca é um símbolo da cruz? A arca é um símbolo da cruz. Não preocupa. Em Mateus 4, Satanás quer tirar Jesus do caminho da cruz. Em Mateus 4, a tentação de Jesus, Satanás, ele quer fazer com Jesus o que ele tenta fazer comigo e com você diariamente. Já ouviu a história do pastor Júnior, do sapo sendo cozinhado? Ninguém cozinha o sapo na água fervendo. Coloca ele numa banheirinha lá, ó, de água tranquila. Aí vai esquentando aos poucos. Quando o sapo vê, coitado, já está sem sentido. Em Mateus 4, Satanás tenta tirar Jesus do caminho estreito, oferecendo um caminho largo. Satanás tenta tirar Jesus da cruz. Da mesma forma que diariamente ele tenta tirar a minha cruz e a sua cruz. Presta atenção nisso agora. Satanás tenta tirar Jesus do caminho da cruz. Satanás tenta tirar a minha e a sua cruz. Se você não prestar atenção em nada hoje, preste atenção nisso. Sem cruz, não tem poder de Deus. Sem cruz, não tem poder de Deus, porque o poder de Deus não é manifesto na cruz. O poder de Deus não é manifesto durante a cruz. O poder de Deus é manifesto depois da morte. Na ressurreição de Cristo. O poder de Deus é manifesto na ressurreição de Cristo. Na ressurreição dos mortos. Salvação. Por que muitos usam a cruz com Jesus pendurado lá? E por que isso não está certo? Porque Jesus pendurado na cruz, o poder ainda não se manifestou. O poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo. Na ressurreição que garante a minha e a sua ressurreição. Salvação de almas. Por que Satanás não quer Jesus na cruz? Por que Satanás não quer eu e você carregando uma cruz? Porque é na cruz que é manifesto o poder de Cristo através da ressurreição dos mortos. Desde o Éden é assim, a gente precisa ler a Bíblia, vai ler Bíblia.
A Bíblia faz sentido do início ao fim. Ela é um livro, uma história coesa, concisa, do início ao fim. Eu sempre falo para você, se a Bíblia fosse inventada, ela seria um milagre. Desde Gênesis, no jardim do Éden, Satanás, olha o que ele fez com Adão e Eva. Ele enganou Adão e Eva, fazendo Adão e Eva acreditarem que eles podiam ter um próprio entendimento longe de Deus. Não foi isso que ele fez no Éden? Ei, está aqui a árvore do conhecimento. Está aqui o fruto do conhecimento. Toma, Eva, toma, Adão. Deu para Eva. Toma aqui, sabe por quê? Aí você não precisa mais de Deus. Não foi isso? Ou não? Vai lá ler em Gênesis. Eva, coma dessa fruta e você será igual a Deus. Era só Eva ter respondido, eu já sou imagem e semelhança do Altíssimo. Mas Satanás é crente, ele usa a linguagem de crente. O que ele fez foi falar para o homem que existe sabedoria nessa terra que é maior do que a sabedoria de Deus. E até hoje ele quer que a gente acredite nisso, que não há necessidade de um Salvador. Vocês não precisam de Deus, vocês podem ser como Ele. Vocês não precisam de Deus, vocês podem ter toda a sabedoria e entendimento de Deus. Toma aqui do meu fruto. Não é isso que ele fala até hoje? Você não precisa de Deus. João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você sabe o que significa a palavra diabo? Quem sabe? Do grego, do original grego. Divisor. E Satanás, o que significa do grego? Adversário. Diabo, divisor. Satanás, adversário. E João 10:10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não mata matando. Ele não rouba roubando. Ele faz tudo isso destruindo. Destruindo como? Com divisão, fofoca, inveja, inimizade, manipulação, bajulação. Gálatas 5. Os frutos da carne. E eu vi um pregador falando esses dias, eu acho que foi o Gustavo Bessa. Eu acho que foi, ele não tenho certeza que... Ou foi a Branca, não sei, pastora Branca. Se Satanás não está te resistindo, se Satanás não está te atacando, provavelmente vocês estão andando para a mesma direção. Porque é isso que ele faz. E na tentação de Jesus, a gente vê mais uma vez, como mais importante do que fazer, é ser. Ser. Olha João 1,12. Eu acho lindo João 1,12. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Olha que lindo. O poder de ser chamado filho de Deus. Filho se parece com o pai, amém? E Jesus foi tentado como todos nós somos tentados até hoje. Tiago 1, 14, 15. Todos nós, Tiago 1, 14, 15, somos tentados pelo mau desejo do nosso coração. Em Gênesis 8, 21, fala que o coração do homem é mau desde a juventude, desde criança. A notícia é essa: ninguém é alecrim dourado purificador do ar. Ninguém é. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E como efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Depois no 20, ele fala, o pecado que habita em mim,
Em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente tem que se crucificar todos os dias. Jesus, sendo 100% homem, foi tentado. Adão e Eva, no Éden, gente, no Éden, foram tentados. Os israelitas no deserto, porque depois, outro dia, a gente pode marcar de sentar junto e estudar o paralelismo que existe entre a tentação de Jesus e os israelitas no deserto, porque é um paralelo perfeito, né? Até de 40 anos, 40 dias. Tá tudo comunica uma coisa com a outra. Eu e você, a gente não vai ser tentado, mas a gente só vence estando abide. Eu acho lindo. João, eu acho tudo lindo, né? Da Bíblia 15, 1, 5. Mateus 4. Olha como é que Satanás é perspicaz. Como é que é, Mateus, que a gente conversou essa semana? Humilde como a pomba, prudente como a serpente. Não. Mateus 4, 3. Olha o que Satanás fala para Jesus. Se tu é filho de Deus, e aqui ele não está perguntando assim... Será que você é mesmo filho? Gente, Deus tinha acabado de falar, a gente não leu no batismo? O que Deus falou do alto? Eis o meu filho amado, em quem me alegro. Não foi isso que ele falou? E é lindo ele ver que ele falou isso antes de Jesus fazer qualquer coisa, né? A gente já é amado. A gente já é amado. Olha lá. Ele não está questionando a identidade de Jesus. Ele não está questionando, será que você é o Filho de Deus? Ele sabe, ele acabou de ouvir, 40 dias atrás. Eis o meu Filho amado, em alto som. Sabe o que ele está fazendo aqui? Olha bem. Se é filho de Deus, já que você é filho de Deus, uma vez que você é filho de Deus... Então vamos usar isso aí para o seu bem. Ele mexe no ego de Jesus. Se você é filho de Deus, e você é filho de Deus, então você tem privilégios de filho que você deve explorar. Você tem que usar isso a seu favor. Você tem que usar isso de ser filho de Deus para saciar a sua necessidade. Porque já que você é filho de Deus... Você tem que fazer isso. Gente, agora quando foi na Bíblia, no ministério público de Jesus, que vocês viram Jesus se exaltando, Jesus se gabando, Jesus se promovendo? Quem já viu aqui? Gente, dá até raiva. Tem hora que você vai ler a Bíblia que você fala assim, Jesus, por que você mandou eles não contarem que foi o Senhor? Quem já aconteceu isso lendo a Bíblia? Tipo assim, Jesus, como assim fica quieto? Não, vai lá e fala para todo mundo. É ou não é? É desse jeito, você lê a Bíblia e você fala assim, Jesus, só vai. Só chuta a mesa, vai Jesus. Fala que foi você, fala que foi o Senhor. Fala. Vai e não conte para ninguém. Porque não é chegada a hora. Ele estava de frente a Caifás, ele estava de frente ao sumo sacerdote. És tu, filho de Deus? Você que falou. Não, Jesus, é hora do Senhor falar, sou eu mesmo. Filho do Deus Altíssimo. Vocês veem Jesus fazendo isso? Se você vê, me mostra. Porque a sua versão está diferente da minha. A gente não vê Jesus se gabando. A gente não vê Jesus se promovendo. Mas é isso que Satanás quer. Mas em João 6,38 a gente vê que Jesus não veio para fazer a sua vontade. João 6,38 fala que eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E lá a gente vai ver em Êxodo, não precisa pôr 16:3, que os israelitas tiveram fome no deserto e foram reclamar. Porque o que manteve eles no deserto? A murmuração. Ficaram reclamando. Gente, tem gente que vai reclamar de tudo. Nada que você fizer vai agradar. Mas não preocupa não. Não é pessoal. Tem gente que é assim, é estilo de vida reclamar. Reclama de tudo, fala mal de tudo, e vai vivendo assim, vai ficando dando volta na montanha. A gente segue para o que Deus mandou
você fazer. E os israelitas ficaram lá reclamando. E Deus falou: rei, nem só de pão vive o homem, mas de todo que vem da palavra de Deus. Vocês acham que eu ia deixar vocês morrer aqui no deserto? Vocês acham que eu não vou prover comida? Vocês acham que eu tirei vocês lá do Egito para vocês morrerem aqui no deserto? Confia na palavra, confia na promessa. Ele tem todo o poder. E aí Jesus responde isso em Mateus 4:4. A mesma coisa que Deus falou para os israelitas. Vocês estão reclamando aí, eu vou mandar o maná. Vocês não precisavam reclamar. Eu sou Deus. Eu vou agir. Eu estou no controle. Vocês param de murmurar. Quer denunciar alguma coisa? Denuncia na cruz. Não é no corredor da igreja, não. Amém? O desejo por pão, a necessidade da carne, não pode fazer o nosso comportamento mudar. Nós somos filhos de Deus. Mateus 4:5, Satanás vai levando Jesus mais alto. Olha lá no 4:5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo é o lugar mais alto do templo. Depois, lá em Mateus 4:8, vai falar que ele levou Jesus no mais alto monte, no monte muito alto. Gente, Satanás não brinca de ser diabo, não. Ele vai levando Jesus mais alto, alto, alto. Mas tem até uma música que fala: alto, mais alto. Mas a gente levanta o nome de quem? Dele, não é o nosso. E Satanás vai levando ele mais alto e mais alto e mais alto. Como quem diz assim: ah, você está pertinho de Deus, você é íntimo de Deus, você é próximo de Deus. Alto, grande, alto. Agora você é ungido, você está pertinho de Deus. Sabe por que Satanás faz isso? Porque é isso que atrai Satanás. Desejo por fama. Desejo por poder. Não foi isso que aconteceu com Satanás? Aqui está o coração de Satanás. O coração de Cristo é manso e humilde. Vamos ver o coração de Satanás? E aqui é onde a gente tem que parar e examinar o nosso coração. E se a gente achar alguma coisa parecida com isso, que a gente ache nessa noite arrependimento, perdão e transformação da parte do Senhor. Amém? Abre a sua Bíblia em Isaías 14:12. Abre a sua Bíblia em Isaías 14:12, que eu quero que você marque isso. Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. 13. Você que dizia no seu coração, aqui está falando de Satanás. Subirei aos céus. Você que dizia no seu coração, Isaías 14:13. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Esse é o coração de Satanás. Serei como o Altíssimo. Agora, se Deus revela o coração de Satanás, não vai revelar o meu e o seu? Está aqui na palavra de Deus. Ele não vai sondar o nosso coração? O coração de Cristo. O coração dos discípulos de Cristo. Manso e humilde.
O coração de Satanás, o coração dos seguidores de Satanás. Orgulhoso, prepotente, arrogante, pronto para tomar o que não é dele. Eles querem sempre mais, mais, mais. Nunca está satisfeito. O coração de Satanás, orgulhoso, soberbo. Sabe como é que a ciência chama isso? Narcisismo. Quer sempre mais. Mais, mais, mais. Mais alto, mais alto, mais alto. Serei como Deus. Oh. Mas o seu fim será o Sheol. Manipulações, bajulações. Mais alto, mais alto, mais alto. Soberba, orgulho. E ele sugere que Jesus coloque a sua vida em risco para provar o seu poder. Se joga. Se joga. Mas ele não precisa provar o seu poder. Isaías 11. Ele é o poder. Ele é a autoridade. Ele é. Ele não tem que provar nada. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, se você ler todo o ministério de Jesus, Jesus não tem que provar nada, porque Jesus não quer aplauso, Jesus não quer elogio, Jesus não quer bajulação, Jesus quer almas para o céu. Quem quer elogio, bajulação, é Satanás. Quem quer provar poder é o diabo. Jesus não será exaltado por causa da sua morte. Jesus foi exaltado através da sua morte de cruz. Ele se entregou na cruz. Jesus, ele não prova o seu poder. Ele prova a sua obediência. O que Deus pede de mim e de você é obediência. O poder de Deus é revelado na ressurreição. O poder de Deus é revelado na ressurreição. O poder de Deus é consequência da obediência. Você quer ver poder de Deus na sua vida? Obedece. A palavra de Deus diz que os meus sinais te alcançarão. Os sinais te seguirão. Gente, sinais de maravilhas, dons, talentos, eles te seguem. Eles vão acontecendo conforme você é imagem e semelhança de Deus. Pergunta para o Mateus, já deu testemunho que ele já foi em centro de macumba. Lá tem sinal? Lá tem maravilha? Demônio faz de tudo ou não faz? Demônio faz de tudo, para com essa bobagem. Demônio é anjo, anjo é espírito. Ah, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, para. Eu tive um encontro com Jesus. Demônio fala em línguas. Demônio se transforma em anjo de luz. Temos que ter discernimento espiritual. Estamos em guerra. E a guerra é pela tua alma, pela minha alma. O avivamento chegou. Só que se você ficar olhando para as redes sociais, para a televisão, para a grande mídia, você vai perder. Porque o avivamento está na sua casa, no seu quarto, de porta fechada. É lá que está o avivamento. Você quer avivamento? Faz isso nessa madrugada. Eu te garanto que ele vai aparecer. Eu te garanto que ele vai aparecer. Sem celular, sem live, sem tela, sem foto. Eu te garanto, domingo você me conta se ele apareceu ou não. O avivamento começou porque é necessário, porque Jesus está voltando. O acordo de paz foi assinado, vocês viram? O Oriente assinou o contrato de paz. Falta isso para ele voltar. E para com essa bobagem. Ah, ele não vai voltar agora não, porque falta 3 bilhões de pessoas. Oh, ele é Deus.
A natureza manifesta a glória do Criador. Se Jesus fizer assim, ó, o mundo inteiro sonha com Ele. Ele traz a revelação dele, acabou. 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 Ele traz a revelação da palavra. Assim, ó. Para com essa bobagem. Ah, mas tem a janela 10:40. Tem. Viva como se Ele estivesse voltando hoje. Agora. Porque para muitos Ele está, você sabe. Morreu, acabou. Para o homem natural, sabe como é que Jesus ia provar o poder dele? Saindo da cruz. É ou não é? Olha lá, abre a sua Bíblia em Lucas 23:37. Já que você é Deus, desce dessa cruz. Foi ou não foi assim que aconteceu? Está na Bíblia. Na minha Bíblia está, na sua também. Abre aí, Lucas 23. Ou Marcos 15:30. Lucas 23:37. Vamos ver o que está na Bíblia. A Bíblia tem que ser aberta, né, gente? A Bíblia é para isso. Não é por Lucas 23:37. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Gente, o homem natural não entende as coisas de Deus. Para o homem natural, ele tinha que descer da cruz. Olha que loucura isso. E é isso que Satanás quer, tirar a nossa cruz, para a gente andar nas nossas vaidades. Ô gente, você acha que Jesus não desceu da cruz porque Ele não tinha autoridade? Abre João 10:18. João 10:18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele tinha autoridade para tudo. A pergunta é, você pode? Pode. Mas é isso que Deus quer? A gente tem que viver assim. Você pode sair da cruz? Pode. Você está preso na cruz com chicletes? Desce. Mas é isso que Deus quer? Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Em Cristo somos livres. Mas não use a tua liberdade para pecar. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas é isso que Jesus quer? É assim que Jesus faria? Jesus não se ofende com o processo da cruz. E ele vai levando Jesus cada vez mais alto, e Jesus continua com o espírito manso e humilde, que não é o contrário de autoridade e poder. Manso e humilde é o contrário de orgulho, prepotência, soberba, arrogância, coração de Satanás. Mas não preocupa, Provérbios 16:18, o orgulho precede a queda. Está tudo certo. Mateus 4:8-10. Agora no alto monte, igual Isaías 14:13, no ponto mais elevado do Monte Santo, é onde Satanás queria ir, está escrito lá. Isaías 14:13, a gente já leu. Só que tem gente achando que de glória em glória é mais alto. Só que no cristianismo, de glória em glória é isso aqui, ó. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É boca no pó. De glória em glória não é mais alto, mais alto, mais alto. De glória em glória, crescer a imagem e semelhança de Deus é isso aqui, ó. Mais baixo, mais baixo, mais baixo. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Eu não sei se vocês sabem aquele louvor, se soubesse ia ser ótimo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Gente, a gente tem que ouvir mais esses louvores. Mais de ti, menos de mim. Só que, se Jesus aceitasse a cantada do diabo, olha, tudo isso aqui eu te dou, por isso que eu falo que dinheiro não é fruto do Espírito. Quem promete coisas na terra é Satanás. Presta atenção nisso. Não significa que crente não pode ser rico. Cristão pode ser rico, sim. Tá tudo bem. Mas o dinheiro é para o reino, é para a obra. Somos patrocinadores do reino. Todo o dinheiro que você tem é dele. E se ele tivesse aceitado, ele teria que buscar a sua própria glória, e Deus não faz isso. Jesus nunca se exaltou, ele ensina, considere os outros maiores que você mesmo.
Satanás quer tirar a gente do processo que nos faz mais parecidos com Cristo. Só que deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente passa por situações e Deus não vai te tirar dela, porque Jesus nunca vai te tirar de situações que te fazem mais parecido com Ele. Nunca. Ele não vai te tirar de situações que te fazem mais parecido com Ele. Ele não vai te poupar desses processos. E Satanás quer acabar com o nosso relacionamento com Deus. E quando ele não consegue te fazer pecar, ele tenta fazer você parar. Quando ele não consegue te fazer pecar, ele tenta te parar. Abre a sua Bíblia em Mateus 16, 22. Jesus passou por isso. Satanás nunca conseguiu fazer Jesus pecar. Por isso que ele é o Cordeiro perfeito que traz a salvação para o mundo. Pedro é boca de Satanás para tentar fazer Jesus não ir para a cruz. Quando Satanás não consegue te fazer pecar, ele vai tentar te parar. Só que Jesus fala para ele a mesma coisa que ele falou para o diabo no deserto. E olha que Pedro usa uma linguagem sedutora, linguagem de crente, porque Satanás é crente, ele sabe fazer. Não, Deus, não se entregue na cruz. E Deus fala para ele assim: afasta de mim, Satanás, porque você não sabe das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Satanás quer que a gente viva as coisas desse mundo, enquanto Deus manda a gente morrer para esse mundo. A todo custo, ele quer que a gente fique seduzido com as coisas do mundo. Gente, sabe o que deixa Satanás muito louco? Sabe o que foi? Que eu acho que foi assim, a gota d'água para ele. Ele já era arrogante e já era orgulhoso. Caiu. Aí Deus vai e me cria um homem, imagem e semelhança. Satanás queria ser igual a Deus, e Deus cria um homem, eu e você, imagem e semelhança dele. Aí Satanás falou: não, aí é demais. Eu que sou Satanás, o mais lindo querubim, não sou igual a Deus? E você cria o homem do pó da terra e fala que ele é igual a Deus? Não. Não. Isso aí já é demais. Ezequiel 28, 1. Abre a sua Bíblia para você marcar isso na sua Bíblia. Mais uma vez. Aqui é a palavra de Deus falando sobre Satanás. Ezequiel 28, 1. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governador de Tiro. Assim diz o soberano Senhor. Ele está falando do governador de Tiro, mas aqui é uma revelação de Satanás. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem, você não é Deus, embora se considere tão sábio como Deus. Vai no verso 6. Por isso assim diz o soberano o Senhor: por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Continue Ezequiel 28, depois você lê tudo na sua casa. Se você quiser, claro. No 13, vou te provar que ele está falando de Satanás agora. Ezequiel 28, 13. Você estava no Éden. É a palavra de Deus que liberta, gente. É a palavra de Deus que cura. Preste atenção, já estou acabando. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso. O coração de Satanás.
Seu coração tornou-se orgulhoso. Coração de Cristo, manso e humilde. Por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o tirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Gênesis 3, Satanás oferece a Adão e Eva uma autonomia, uma capacidade de julgar o que é bom e o que é mal sem a necessidade de Deus. O fruto da árvore do conhecimento. Toma, você sabe, você não precisa de Deus. Agora você é demais. Quem se acha demais? Satanás está falando assim, você não vai ser imagem e semelhança de Deus, você vai ser a minha imagem e semelhança, você vai ser meu filho. Olha o tanto que isso é sério. Você não vai ser imagem e semelhança de Deus, você não vai ser manso e humilde, você vai ser orgulhoso, prepotente como eu. Afinal, você é demais, você pode tudo, você é a solução. Qualquer moral terrena, humana, é diabólica. Trapo de imundícia, a palavra de Deus fala. Satanás no Éden sugere que a sabedoria terrena, que nós homens sabemos tomar decisões sem Deus. E aí quando a gente cai nessa cilada, a gente nem ora mais. Acontece alguma coisa, a gente age, Giovana, a gente nem ora, a gente só age. Na primeira oportunidade a gente revela o nosso coração. A gente não ora mais. A gente não jejua. A gente não pede direção de Deus. A gente age. Porque comemos da fruta, da sabedoria, do conhecimento, da árvore do jardim. Foi isso que Ele fez no Éden comigo e com você. E é por isso que todos os dias a gente tem que se crucificar. Porque Adão procurou uma reputação divina, pecando, desobedecendo, buscando poder. Foi isso que Adão fez. Eu vou ser igual a Deus, Adão e Eva, eu vou desobedecer, eu quero esse poder, eu quero essa sabedoria que não depende de Deus. Mas Jesus, o último Adão, ele foi exaltado sobremaneira, através da sua humildade, da sua obediência. Não busque poder, busque a presença. Não busque poder, busque a presença. Você pode, mas é isso que Deus tem para você? Você tem certeza? Você pode, eu sei que a gente é muito capaz de muitas coisas. Deus nos fez seres inteligentes, pensantes. Nós somos capazes de tanto. Mas é isso que Deus quer? É isso que Ele quer que você, que eu faça? Adão tentou roubar, sem merecer, algo que não era dele. Mas Jesus se recusou a se vender a Satanás. Não aceitou se promover, não aceitou bajulação. Mas se você é o Filho de Deus, então você pode todas as coisas? Jesus escolheu ser obediente até a morte de cruz. Jesus manteve o seu coração manso e humilde. E é só por isso que eu e você hoje, a gente encontra salvação em Cristo. Porque sem Cristo, é isso que somos. Orgulhosos, egoístas, invejosos, maus. Esse é o pecado original. Esse é o pecado que habita em mim e em você desde o Éden. O orgulho. Se você queria saber qual que era o pecado original, é esse, é o orgulho. O orgulho. O orgulho que precede a queda. Independência humana. Você não precisa de Deus, eu te dou toda a sabedoria. Prisão satânica. Satanás todos os dias se esforça para fazer a gente acreditar que a gente não precisa de um Salvador. Quem já assistiu Stranger Things? Eu estou acabando. Você tem vergonha não? Também assisti. Quem assistiu Stranger Things? Só eu, a Emily, Stranger Things? Ok. Você assistiu, Ali? Assistiu, Kevão?
Eu gosto de zumbi. Eu amo Walking Dead. Agora tem os Walking Dead lá paralelo, né? Eu acho o Walking Dead, eu gosto de ver o sangue explodindo assim. Eu gosto de zumbi. Tá tudo bem. Mas Stranger Things é uma coisa interessante. E o irmão da Emily tem um podcast que eles falaram sobre Stranger Things. Eu queria bater um papo com o Samuel depois, porque ele é nerd, ele entende dessas coisas. Uma coisa que eu observei no Stranger Things... Primeiro, eu observei que é demônio no quilo. Quem viu Demônio no Quilo? A última temporada, ela foi menos pior, mas a temporada passada, oh my God, eu tinha que ler em jejum e oração. Foi muito difícil. E eu não quero entrar no ponto de portal, a televisão é um portal que transmite os demônios. Eu tenho certeza que o Kevão já assistiu, ele já deve ter ouvido essas questões todas, de demônio, tudo isso é real, é verdade. Na nossa casa, a gente percebe isso. Mas eu assisti porque eu sei que muito jovem assiste, muita gente assiste. E todas as vezes que a gente assistia um episódio, alguma coisa acontecia lá em casa. Um menino acordava de madrugada chorando, é real, gente. O mundo espiritual se move. É muito sério. Mas sabe o que é mais sério de Stranger Things? Porque demônio existe. Se você está achando... gente, deixa eu falar isso para vocês. Se vocês estão achando que o problema de Stranger Things é ter demônio, que dó de vocês. Demônio tem em todo lugar, até na igreja. Para! Sabe qual que é o problema daquela série? E se você não percebeu isso, eu vou te falar agora. Espera aí, pausa dramática, beber água. Eu já acabei minha pregação, vou só concluir com essa história. Vocês sabem que ele cresça, que eu diminua? Sabe, Giovanni? Se o Giovanni souber, vai lá. Hoje, ou você vai ser cheio ou você vai ser liberto. Das duas coisas, uma. Sabe qual que é o problema de Stranger Things? Deixa o pessoal do louvor subir. Olha para cá. Quem assistiu Stranger Things de novo? Só para ver com quem que eu vou falar agora. Ok. O problema de Stranger Things é... Existe demônio, Vecna. Ele é o Satanás. Ele é o mais poderoso demônio, certo? Lá fala que é ciência, que não é espírito. Eles dão uma explicação lá que o povo compra. Não, tem nada de espírito, é tudo ciência. Eles explicam lá, tem uma molécula, blá, blá, blá. Mas aquilo é demônio. É o mundo espiritual. Quem é cristão e assistir, sabe ou não sabe que aquilo é demônio? E mostra exatamente como é que o demônio age. Influenciando. Ele entra na mente, causando medo, causando pânico. Só que qual é o problema? Não há necessidade de um Salvador. O homem vence Satanás por ele mesmo. Quem que vence o Vecna? O homem. A Eleven é uma mulher, é uma menina. Não há necessidade de um Salvador. Ali todos são bons, olha que maravilha. Tem casal homossexual, 2. Tem jovem transando com jovem. Mas eles são bons demais para vencer o demônio. Esse é o problema. Porque a série inteira traz uma narrativa de que o homem não precisa de um Salvador. A humanidade é boa o suficiente para ficar livre do demônio sem precisar de Cristo. Você quer coisa mais satânica que essa? Quantos jovens que não são cristãos, que não estão na igreja, que não leem a Bíblia, assistem um seriado desse e acreditam que há nele bondade suficiente para vencer o mal. E outra coisa, o mal não está no ser humano, o mal está fora dele. Mas na Bíblia inteira a gente vê que o coração do homem é mau, que o homem é pecador, que o nosso destino era o inferno. E não vem me falar, Deus é injusto, está mandando todo mundo para o inferno. Não, Ele está dando um escape, o céu, através de Jesus Cristo. Jesus foi tentado no deserto. Adão e Eva foram tentados no paraíso.
Não tem lugar nessa terra que esconda eu e você da tentação. Mas a palavra de Deus fala que a gente não é tentado além do que a gente consegue resistir. Nele, em Cristo, é possível resistir. Mas só é possível quando a gente reconhece o que há em nós. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu quero que enquanto o louvor ministra essa música, que você ache no seu coração se tem algo parecido com o coração de Satanás, esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância, porque no meu tem. No meu tem. Ô, gente, é quase todo dia que eu tenho que falar, isso é o meu orgulho. Não, eu não vou aceitar. Se eu fizer isso, vai ser o meu orgulho, eu não vou fazer. Não, isso aqui é a minha vaidade. A minha vaidade eu coloco ela na cruz. Você tem que reconhecer isso em você. Se tem alguma coisa em você parecida com isso, eu quero te dar a oportunidade de se arrepender agora. Falar, Senhor, me perdoa. Porque não só tem orgulho no meu coração, mas eu me deixei levar por ele. Entende que são duas coisas? Quando você reconhece essas coisas no nosso coração, é necessário que a gente se arrependa. Enquanto há vida, há esperança. É para isso que a gente está aqui. Se a gente continua vindo na igreja toda sexta, todo domingo, toda quarta, mas a gente entra e sai do mesmo jeito, entra e sai do mesmo jeito, a gente só está gastando gasolina ou energia do Tesla, se é o seu caso e o meu caso. Se a gente vem aqui, tem que ser para ouvir a palavra de Deus, tem que ser para ouvir a voz do Altíssimo, tem que ser para a gente encontrar no nosso coração humildade para se arrepender. Gente, isso é avivamento. Isso é avivamento. É quando você dobra os joelhos e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Jesus, eu não quero mais fazer isso, mas eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como Jesus, porque quando a gente faz isso, Ele nos perdoa, Ele nos cura e Ele enche com o Espírito dEle. E a gente fica mais parecido com Ele quando a gente vai para a rua pregar o Evangelho. Não tem nada de nós, mas Cristo é visto em nós. Então no seu lugar se ajoelha, faz o que você tiver que fazer, mas saia daqui mais parecido com Cristo. Saia daqui de forma que saia menos de você, deixa você na cruz. Fala, Senhor, esse meu eu que está gritando, a minha carne que grita, que quer se defender,